Bom, como eu havia dito para vocês, vamos fazer alguns exemplos aqui de construção para moléculas homonucleares. E antes de partir para moléculas heteronucleares e depois para outros conceitos importantes relacionados às características das ligações, ordem de ligação, força de ligação, entalpia de ligação e conceitos que são importantes, tá? Bom, vocês estão vendo aqui na tela, eu já coloquei aqui direitinho em cima a molécula do N2, né? E aqui o diagrama para a molécula do O2. Como eu mostrei no vídeo anterior, até subir aqui, eu mostrei para vocês que aqui é o diagrama que a gente usa do lítio 2 até o nitrogênio 2. E esse aqui, mais em cima, é o que a gente usa aqui para o O2 e para o F2, né, pessoal? Então tem uma diferença aqui nesse nível de energia, nessa inversão aqui, ó. Se você olhar aqui, você tem 2 sigma G, né? E um pi U. Eu vou usar G e U agora ao invés de Gerd e Angerd, que é mais chato para pronunciar, tá? Então, se você for olhar aqui, ó, a diferença é aqui, ó, você tem o 2, tá invertido, né? Então, como eu falei para vocês, tem a ver com a distância, com a diferença entre esses orbitais 2s e 2p, nesses orbitais atômicos. Bom, no caso, quando eu vou construir um diagrama de energia desse para molécula, eu faço exatamente como eu faço para um átomo. Por exemplo, pessoal, vamos aproveitar aqui e fazer para o nitrogênio. O número atômico dele é 7, né? Então ele tem 7 prótons, tem 7 elétrons, e a gente constrói com o diagrama de Linus Pauling, né? Um S2, 2S2, 2P, 3. Então a gente segue a ordem de energia, né, dos subníveis de energia. E lembrando que a distribuição em orbitais, por exemplo, aqui o 2p3, como é que eu faço? O subnível P tem 3 orbitais, né? A gente já está careca de saber, Px, Py, Pz, e eu distribuo. Como são 3, eu tenho que seguir a regra de Rand, né? Então eu distribuo obedecendo a máxima multiplicidade. No caso, como são 3, eu vou ter 3 3 elétrons desemparelhados. Por exemplo, para o oxigênio 8, né, 8 oxigênio com 8 elétrons, né, o número atômico dele é 8. Então, 1s2, 2s2, 2p4. Também fazendo aqui a distribuição nos orbitais p, você vai ter 1, 2, 3, e aí eu vou emparelhar, e a gente tem também aqui o princípio da exclusão de Pauli, onde os 2 elétrons no mesmo orbital, que é o máximo de elétrons que eu vou ter no orbital, né, eles vão ter spins contrários, né, pessoal? Vão ter spins contrários. Então essa é a minha construção para átomos. Do mesmo jeito eu faço a construção para moléculas. Eu obedeço o diagrama de energia crescente em termos de energia, né? Os orbitais em termos crescentes de ordem de energia. E também obedeço a regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli, certo? Então a teoria do orbital molecular ela tem essa premissa, tá? Então no caso do nitrogênio, da molécula de N2, como o átomo tem 7 elétrons, eu vou distribuir 14 elétrons. No entanto, pessoal, a gente tem que lembrar uma coisa. Esse diagrama aqui ele foi construído só para a camada de valência, né? Construído para a camada de valência. Então, na verdade, esses elétrons do core aqui, do centro, da parte central, do caroço, digamos assim, eu não vou distribuir. Eles vão estar em orbitais moleculares mais internos. Para a gente aqui é mais interessante no momento, a gente pode até fazer depois, acho que eu tenho um exemplo de questões que a gente tem que distribuí-los. Mas aqui o importante para a gente é distribuir esses 5 da camada de valência em um átomo com mais 5 do outro, né? Então, na verdade, eu tenho 10 elétrons nessa molécula na camada de valência. Então, eu vou distribuir 10 elétrons, tá? 10 elétrons. Então, lembrando, eu tirei 2 de um átomo do core, então eu tirei 4, né, da parte central. Então vamos lá, vamos distribuir esses 10 elétrons. A gente tem aqui a sequência de orbitais, né, de crescente de energia, então simplesmente eu vou. Esse aqui que tem energia mais baixa, ele vai ter 1, 2 elétrons, né? Eu estou seguindo o princípio da exclusão e a regra de Rand. Aqui é um orbital. No caso, quando chegar aqui vai ficar claro que a gente vai usar a regra de Rand da seguinte maneira. Então, 2 já foram aqui, mais 2, né? 4. Aí, 5,
6. Então, observe que aqui eu tenho 2 orbitais, né? Ou seja, eu tenho aqui um nível degenerado duplamente. Então, eu tenho esses 2 orbitais, então eu tenho que colocar, primeiro, obedecendo a máxima multiplicidade, um elétron aqui, um elétron aqui. Aí, como eu ainda tenho um elétron, que eu estou distribuindo 10, eu coloco mais um aqui e mais um aqui. Lembrando que esses 2 orbitais têm a mesma energia. Então, eu já distribuí 2, 4, 6, 8. E aí, por último, eu vou distribuir esses 10 aqui. Então, a gente tem os 10 elétrons distribuídos para a molécula de N2. Como vocês devem lembrar aqui no diagrama, ó, que está mostrado, está exatamente do mesmo jeito. 2, 2, aí está aqui 2 nos degenerados e 2 aqui. Aqui é mais ruinzinho para ver, né? Aqui está mais espaçado o desenho, aqui o diagrama está melhor para enxergar. Então, se você for escrever isso aqui, digamos assim, em texto corrido, digamos assim, a simbologia é a seguinte, pessoal. Eu vou ter um sigma G2, usando o número de elétrons como subscrito, né, como sobrescrito, melhor dizendo. Aí eu vou na sequência, ó, um sigma U2. Aí, aqui em geral, para expressar quando eles têm a mesma energia, a gente usa essa chave e faz 1πu2, 1πu2, para expressar que tem 2. Ou então, opcionalmente, você pode colocar direto 1πu4, tá? Expressando aqui aí que você tem 2 orbitais, que vão caber 4 elétrons. Então, ou você usa isso, tá? Pode botar uma chaves assim, para expressar dessa maneira, ou você usa isso aqui, tá? Não tem problema. Aí, continuando, por último, você vai ter o 2 sigma G2. Então, aqui 2, 4, 8, né? Porque são 4 elétrons, com mais 2 aqui, 10 elétrons. Então, essa é a distribuição para a molécula do N2, tá? Essa é a distribuição para a molécula do N2. No caso, para a molécula do O2, que tem uma diferença no diagrama, né? Eu vou ter o seguinte, vou distribuir quantos elétrons? Primeiro, a gente sabe aqui, já fez a distribuição aqui em cima, eu tenho 8 elétrons, né? Mas aqui eu tenho 2 que são da parte interna. Então, sobra para mim 6 elétrons na camada de valência. A molécula, então, vai ter 12 elétrons na camada de valência, porque eu tenho 2 átomos. Então, eu vou distribuir esses 12 elétrons. Distribuindo esses 12 elétrons, eu vou ficar com isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui, 7, 8, 9, 10, seguindo a regra de Rand, né? 11, 12. Opa, observe o seguinte. Esse orbital 1pg aqui, 1πg, ele ficou com 2 elétrons desemparelhados, né, pessoal? Isso vai ser importante. Muitas questões cobram isso. Porque a teoria do orbital molecular, ela consegue prever e mostrar que a molécula de O2, que ela é paramagnética, né? Ela é paramagnética. Pessoal, quando todas as camadas são fechadas assim, com elétrons emparelhados, a espécie, não são somente moléculas, né? Íons também têm essas características, até átomos também, né, no caso. As espécies, elas são diamagnéticas, quando todos os elétrons estão emparelhados, certo? Quando elas têm esse desemparelhamento, a gente diz que elas são espécies paramagnéticas. Então, o O2, ele é paramagnético. Se você pesquisar aí no Google ou no YouTube mesmo, você vai ver lá um experimento que o rapaz transforma O2 em líquido, certo? Ele passa por uma serpentina lá, troca calor, o O2 fica líquido e aí ele passa, assim, ele coloca uma região aqui que tem um ímã e aí ele passa um feixezinho de O2 pelo ímã e aí esse oxigênio ele desvia, tá, pessoal? Ele desvia esse oxigênio líquido que passa, ele desvia, mostrando que o oxigênio de fato tem uma interação com o campo e que ele tem um momento magnético, né, por conta desses spins desemparelhados. Então o oxigênio ele é paramagnético. Se você faz um desenho da estrutura de Lewis para o oxigênio, né, você normalmente faz isso, ó.
você coloca tudo com camadinha fechada, né? Tudo emparelhado. E isso aqui não reflete o paramagnetismo do oxigênio. O paramagnetismo do oxigênio, na estrutura de Lewis, ela poderia ser feita assim, para expressar melhor, né? Bota um eletrinho aqui, e esse aqui seria um desenho mais apropriado, para mostrar que tem um elétron desemparelhado, né? Aí já é uma questão mais de preciosismo aqui na hora de desenhar a estrutura de Lewis para o oxigênio. Bom, aqui para o oxigênio a distribuição vai ser como? Você vai ter O2, vai ser um sigma Gerhard 2, né? Um sigma G2, um sigma U2, que é o antiligante, né, pessoal? Aí você vai ter 2 sigma ligante 2, e aí você vai ter aqui, vou usar o colchete, 1 pi ligante 2, lembrando que o 1 Gerhard para o orbital π, ele é o ligante, né? E aí a gente já explicou isso no vídeo anterior, 2, que como eu falei pode ser 1 pi U4, e aqui a gente vai ter 1 pi antiligante. Observe que esses dois elétrons emparelhados estão no orbital antiligantes, né? Então eles desestabilizam a ligação, mas a ligação ainda existe. Quando a gente discutir ordem de ligação, a gente vai ficar mais claro isso. E aí a gente vai ter aqui 2, né? A gente vai ter 1 pi G2. Em algumas situações, a gente pode até desmembrar isso aqui, tá? Em outras, depois eu mostro outras notações em que a gente pode usar um πx, um πy 2, por exemplo, tá? Mas quando for apropriado eu vou mostrar isso para vocês. Então, observem que eu fiz a construção para a molécula de N2 para a molécula de O2. A teoria da orbital molecular mostra que N2 é diamagnético e que a molécula de O2 é paramagnética, o que é comprovado experimentalmente. Deem um Google aí ou procurem no YouTube mesmo, vocês vão ver esse videozinho. Coloque lá O2, paramagnetismo, bote oxigênio assim, em inglês, que eu acho que vai aparecer, aqui é um Y. Paramagnetismo, aí você bota experiment, eu acho que talvez apareça aí alguma coisa, mas não é difícil achar, até em português mesmo, tá, pessoal? Inclusive existem várias questões que abordam isso, eu pretendo mostrar para vocês ou em vídeo aqui ou em sala de aula, tá? Bom, então feita essa construção de moléculas, né, a gente pode discutir também uma coisa interessante, que são 3 conceitos que são os conceitos de orbitais fronteira, né? Esses orbitais fronteira, eles são muito usados quando você trabalha com orgânica, também com cinética, com mecanismos reacionais, digamos assim. Por quê? Porque eles são, em geral, envolvidos nas reações químicas. Então, os orbitais fronteiras, eles são conhecidos como o HOMO, né, pessoal? HOMO, que é o Highest Orbital Molecular, Highest Occupied Molecular Orbital. Então, orbital molecular, no livro vocês veem isso aí, essa sigla aí que vem do inglês, né? Então, é o orbital molecular ocupado de maior energia. Aqui no nitrogênio tá simples a gente ver, olha só. O orbital ocupado de maior energia é o 2 sigma G. Esse aqui é o HOMO, tá? Dessa molécula, o 2 sigma G. Então, é o ocupado de maior energia. O outro orbital fronteira importante é o LUMO, que é o Lowest Unoccupied. Então, é o orbital molecular não ocupado de mais baixa energia. Então, orbital molecular não ocupado de menor energia. Então, observem que é o primeiro após o HOMO, né, pessoal? Então, esse aqui está vazio, então é o 1πg, né? É o 1πg, ele é o LUMO dessa molécula. Então, ele é o de menor energia desocupado. A gente tem outros desocupados, como esse, por exemplo, mas não são de menor energia, né? No caso aqui da molécula do O2, o HOMO é o 1πg, né? O HOMO ele é um orbital antiligante, não importa. Esse aqui é o HOMO.
e esse aqui é o LUMO, né? Então, a gente tem aqui os orbitais fronteiras das duas moléculas. Então, você precisa fazer a distribuição e verificar. É claro que a gente tem aqui o HOMO e o LUMO dessas moléculas para elas, obedecendo o princípio da construção, que me dá a distribuição de menor energia, a mais, digamos, desculpa, a do estado fundamental, certo? Igual ao que a gente faz lá para átomos, né, pessoal? Então, esses orbitais fronteiras, como eu falei, são importantes em muitas discussões, em muitas mesmo, tá? Em situações menos comuns, também é citado um orbital chamado de SOMO, tá? Esse SOMO, ele vem do single occupied, certo? Então, esse orbital, ele é expresso, desculpa, ele simplesmente é um orbital que é ocupado por um elétron, tá? Ocupado por um elétron. Isso acontece muito em espécies radicalares. Então, às vezes ele desempenha, esse é o orbital que desempenha um papel importante no mecanismo reacional, no mecanismo cinético. Então, por isso que ele é singly occupied, né? Single. Então, na verdade, aqui é um Y, né? Porque é ocupado simplesmente, não é? Tem digamos, uma peculiaridade aí da língua. Então, esses orbitais fronteira, é bom a gente ter noção também dos conceitos relacionados a ele, tá? Bom, pessoal, passando agora para as moléculas heteronucleares, por exemplo, CO, tá? Diatômicas, continuando com as diatômicas. HF, que vai ser um exemplo também que nós vamos usar. A gente pode fazer algumas ressalvas e modificar um pouco as ideias que a gente teve até agora dessas moléculas homonucleares e com isso a gente vai avançando, tá? O que acontece? Vocês lembram que no H2, lá em cima, nos vídeos anteriores, eu mostrei que, falei para vocês que a contribuição dos orbitais atômicos era igual, né? Quando eu falei aqui, mostrei para vocês aqui que o Ca é igual a Cb e que, portanto, se você fizer Ca ao quadrado, isso seria Cb ao quadrado, né? Ou seja, a probabilidade de encontrar o elétron na região, né, próximo ao átomo A era igual à do átomo B. Isso porque a gente tinha uma molécula de H2, homonuclear. A contribuição é exatamente a mesma. O que acontece agora? Quando a gente escreve o orbital molecular como combinação linear de orbitais atômicos para moléculas heteronucleares, a contribuição, por exemplo, se eu estiver tratando aqui de um orbital ligante, sei lá, eu vou ter Ca vezes Φa mais Cb vezes Φb. Um exemplo. Esse Ca quadrado, ele pode ser maior do que o Cb quadrado. Nesse caso, essa contribuição aqui é maior e essa contribuição é menor, tá? E aí o que acontece? O elétron, a probabilidade dele ser encontrado mais próximo do átomo A, ela é maior do que a probabilidade de encontrar no átomo B, certo? Então a gente já pode imaginar o seguinte, que para interações ligantes, aquele que tiver o maior coeficiente vai ser o orbital atômico associado ao átomo mais eletronegativo, né? Porque o átomo mais eletronegativo, o par de elétrons está mais próximo dele. Com isso, o átomo mais eletronegativo, ele contribui mais para baixar a energia do sistema. Então, também a recíproca também é verdadeira. Se a contribuição for menor, significa que o elétron está mais próximo do átomo B, certo? Então, a diferença é essa. A contribuição para o orbital molecular ela já não vai ser mais a mesma, tá? Vai depender da natureza do átomo que está sendo utilizado. Então, o átomo, repetindo, né? O átomo mais eletronegativo, ele vai ter uma maior contribuição. Vou anotar aqui, o átomo mais eletronegativo vai contribuir, né? Contribui mais para
as interações ligantes. Ou seja, as interações com orbital ligante, elas vão mostrar densidade de probabilidade mais próximas do átomo mais eletronegativo, tá, pessoal? E assim, energeticamente, será mais favorável os elétrons estarem mais próximos do átomo mais eletronegativo. Do mesmo jeito, o átomo menos eletronegativo, ele vai contribuir mais para as interações antiligantes. Então, energeticamente vai ser mais favorável os orbitais antiligantes terem probabilidade maior próximo dos átomos menos eletronegativos. Então, que isso já fique em mente já nesse primeiro momento, tá? O que é muito importante para as discussões que vêm depois, tá? Bom, também é importante frisar o seguinte, comparando as moléculas heteronucleares com as homonucleares. É que é o seguinte, quando os dois orbitais atômicos, no caso aqui seria o que o livro aqui simboliza, acho que é Xi, essa letra, A e B, que são os orbitais atômicos, quando eles são iguais, né? Vou mostrar aqui lá em cima novamente aquele desenho inicial lá das aulas passadas. Quando eles são iguais, como no caso aqui, esses orbitais eles têm uma forte interação, né? Eles têm uma tendência de sobrepor muito bem, porque são idênticos, e a energia deles é a mesma. Então a interação entre eles é muito favorável. Então esse abaixamento de energia aqui, ele tende a ser mais pronunciado por conta disso. Eu falei para vocês em vídeos anteriores que esse overlap, né, como é a palavra em português? Overlap é a sobreposição desses orbitais, ela é favorecida quando mais semelhante eles forem. Lá no caso de homonucleares, eles são iguais. Aqui o abaixamento é menor exatamente por conta dessa diferença que há, né, entre esses orbitais atômicos. Pessoal, lembrando que eu simbolizo normalmente o orbital atômico com essa letra aqui, Φ, né? Diferente de Φb. Então esses orbitais atômicos eles são mais diferentes da molécula heteronuclear. Inclusive aqui no livro, nessa legenda aqui, ele diz, ó, a troca em energia, né, a queda de energia, sei lá, o gap aqui de energia dos dois níveis é menor do que aquele se os orbitais atômicos têm a mesma energia. Agora, a gente não pode, o próprio livro chama atenção aqui, a gente não pode generalizar e dizer que por isso a energia dessa ligação em moléculas diatômicas heteronucleares, que é, por exemplo, o CO, que ela é mais fraca. Por exemplo, a entalpia de ligação aqui, o livro cita, se eu não me engano, 1074 kJ por mol. E para o N2 é 947, se não me engano também. Então, por quê? Porque não é só a energia que determina, né? Tem a orientação do orbital, né? A geometria do orbital, a maneira com que eles interagem, como eles se aproximam para se sobrepor. Então, o que acontece? Em termos de energia, a gente pode dizer que quanto mais diferente, menos energia ele vai baixar, tá? Menos energia ele vai baixar. Então, comparando com a molécula homonuclear, a gente tem essa distinção. Uma outra coisa, deixa eu lembrar aqui o que é a outra coisa que eu ia citar sobre isso. É que quando a molécula, na verdade, não é uma molécula, quando a diferença de eletronegatividade é muito grande, aí, pessoal, o elétron ele tende a ser ganho, né, totalmente pelo átomo mais eletronegativo, e aí a gente tem a ligação iônica. Existe também descrição de teoria do orbital molecular para esse tipo de sistema com ligação iônica, mas por enquanto não é o caso aqui da gente. Tá? A gente está falando de uma ligação polar, certo? Mas a gente ainda tem uma interação de compartilhamento de elétrons, tá? Ou seja, a gente tem aqui uma ligação covalente, não puramente iônica, tá? Mas a gente sabe que essas coisas são extremos, né? Que a ligação iônica é o extremo de uma ligação polar, onde o elétron é totalmente removido pelo outro, por um dos átomos, melhor dizendo. Bom, vamos ilustrar aqui
para a molécula de HF, uma aplicação aqui para essas moléculas heteronucleares. Então você tem aqui a molécula HF, né, pessoal? Então a molécula HF, a gente tem que primeiro ver o seguinte: o hidrogênio, com seu único elétron, ele vai contribuir com o orbital 1s. Observe que aqui no diagrama eu já tenho aqui H1s, né? O flúor, usando só orbitais de valência, né? 1s2, 2s2, 2p5. Então eu vou ter 7 elétrons e a contribuição deles vai ser com o orbital 2s e com o 2pz, 2px e o 2py, né, pessoal? Num total eu vou ter 7 elétrons do flúor, com o do hidrogênio eu vou ter 8 elétrons para distribuir. Observe o seguinte, a gente tem, né, o eixo internuclear é o eixo Z. Então, como é que esse orbital 1s do hidrogênio vai interagir com os orbitais do flúor? A gente tem que lembrar que eles têm que ter simetria favorável, né? Esse orbital 1s do hidrogênio, que é esférico, ele pode interagir com o 2s do flúor, não é isso? E pode isso pensando só na camada de valência, tá? E interagir com o 2pz, né? Vocês lembram que o 2pz, o orbital p tá assim, né? Aí você tem o x e o y, né? Nessas direções. Então, nessa direção do eixo internuclear, que no caso para o hidrogênio o orbital s está aqui, né? Está no eixo também, é esférico, vai poder haver a interação aqui, né, do orbital pz com o orbital s do flúor. E também, desculpa, o pz do flúor com o s do hidrogênio e também o 2s do hidrogênio com o 2s do flúor com o s do hidrogênio. Resumindo, sigma, né, a ligação que vai ser formada aqui no eixo Z, né, uma ligação com simetria, um orbital com simetria cilíndrica, ele vai envolver o H1s, vai envolver o F2s e vai envolver o F2pz. Então, se a gente fosse escrever a combinação linear para isso aqui, a gente teria o que? A contribuição aqui, C1 do Φ H1s mais C2, mais o sinal também vai depender, os valores também vão mudar, né? Do Φ F2s mais C3 Φ F2pz, né, pessoal? Então, esses três vão contribuir para formar 3 orbitais, né? Que no caso eu vou ter 1, 2 e 3 orbitais ligantes, né? Porque eu vou ter a interação ligante com esses aqui. Bom, no caso, deixa eu pensar bem aqui um pouco, pessoal. Tá. No caso, o 2px e o 2py, eles vão estar fora do eixo aqui do eixo internuclear. Então eles estão aqui na ortogonal, né, na perpendicular, em x e y. E o hidrogênio não possui orbitais para interagir com esses 2px e 2py, porque ele só tem um orbital esférico, né, o 1s. Então esses orbitais eles vão gerar orbitais que a gente diz que são interações não ligantes, tá? Não ligantes. Só uma correção. Aqui, quando eu falei que iam gerar 3 orbitais ligantes, eles não necessariamente são... Pode ter orbital também antiligante, né? Acho que aqui no caso não vai ter, porque eu vou ter 8 elétrons, né, pessoal? Ligante, ligante. Tá. Não se preocupe, o fato é, esses aqui vão ser orbitais não ligantes, eles vão gerar orbitais não ligantes. Por quê? Porque exatamente o flúor, ele tem orbitais P que estão aqui ortogonais ao eixo Z, e o hidrogênio não tem orbitais para interagir com isso. Então esses orbitais, se eles acomodam elétrons, esses elétrons estão inteiramente no flúor, né? Lembrando que quando a gente faz a estrutura de Lewis, a gente faz isso, né? A gente bota três pares de elétrons no flúor aqui, ó. 3 pares não ligantes e o único par ligante no hidrogênio, certo? Então isso, de certa forma, é expresso na teoria do orbital molecular. Então você observa aqui, no caso, o diagrama, pessoal, esse diagrama ninguém decora, tá?
tem que ser fornecido, como eu falei para vocês. Então, ó, eu tenho aqui a contribuição do 2s e tenho os 3 orbitais p do flúor. Então, e aqui eu tenho o orbital 1s do hidrogênio. Então, a contribuição aqui, ela gerou o quê? Ela gerou um orbital 1s, um sigma, 2 sigma, 1 pi e 3 sigma. Aqui, vocês observem que não está mostrando aquele Gerhardt e um Gerhardt, né? O G e o U. Por que não precisa aqui, pessoal? Porque a molécula heteronuclear, ela não tem centro de inversão. Ela não tem aquela operação de simetria que a gente fez lá no vídeo anterior para mostrar, que era um Gerhardt e Gerhardt, os orbitais ímpares e pares. No caso, como ela não tem, você não precisa colocar G e U, certo? Não precisa. O fato é, o diagrama aqui, ele já está lhe mostrando que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá faltando um orbital aqui, viu, pessoal? Mas tudo bem, não tem problema não, porque, deixa eu ver, eu estou usando um S, não, tá certo, porque é um S e são 1, 2, 3, 4 orbitais no eixo do flúor, né? Então vai gerar 5 mesmo, tá certo. Então, quando você vai distribuir os 8 elétrons. Então você tem 2 aqui, e aqui obedecendo o Hand, tá? 1, 2, 3, 4. Então você tem essa camadinha fechada, né? Então observem que aqui ele está dizendo que a interação antiligante, a que ficou mais alta em energia, ela é principalmente do hidrogênio. Por quê? Porque ele é menos eletronegativo. E aqui a interação ligante, que ficou mais baixa em energia, ela é principalmente devido ao flúor, que ele tem uma maior eletronegatividade. Então, dando esse diagrama, né, é fácil distribuir. Agora você precisa ter noção de que, por exemplo, a interação do S do hidrogênio, por conta do orbital ser esférico, vai ter uma interação forte com os orbitais 2s e 2pz do flúor, mas não com 2px e 2py, porque eles não têm simetria favorável, né? Não tem geometria favorável, digamos assim. Então, esses 3 orbitais vão gerar 3 orbitais de energia mais baixa, certo? E os outros 2, que no total são 5, vão ser orbitais que tendem a ter elétrons, digamos, em orbitais não ligantes, né? Por quê? Porque a interação deles com o hidrogênio é nenhuma, pelo menos nesse nível de teoria que a gente está usando aqui, tá? Então veja bem, vamos para outro exemplo, vamos para a molécula do CO, Bom, esse aqui são os diagramas para o CO, mas antes de falar desse diagrama, deixa eu explicar uma coisa melhor aqui, que agora eu percebi aqui. Aí eu vou explicar isso, vou encerrar o vídeo e vou para o CO no outro vídeo, tá, pessoal? Para não ficar muito longo. Bom, explicando um pouco sobre essas setinhas aqui que o livro mostra, setinha não, essas linhas vermelhas. O que acontece, pessoal? Como a gente falou, o flúor, né, ele é mais eletronegativo, a energia dele é menor do orbital dele. Esse orbital ligante aqui, esse orbital 1 sigma, que ele está aqui próximo da energia do 2s aqui no diagrama, ele tende a ser muito parecido com o orbital 2s do flúor. Então, quando você vê isso, você vai entender o seguinte, ó, essa seta daqui, ó, essa linha vermelha, ela está indicando que eles são parecidos, ó, que eles têm energia muito próxima. Já o 1s do hidrogênio, ele nem liga aqui, que está muito distante. Então, esse aqui, na verdade, ele é predominantemente uma interação não ligante. Ou seja, é um desses parezinhos aqui que ficam sobre o flúor. Agora, quando você pega esse 2 sigma, aí sim você tem a contribuição aqui do hidrogênio, do 1s do hidrogênio, tem a contribuição do 2s do flúor e a contribuição do 2pz do flúor, que é isso aqui, tá? Essa linha. E aí, aqui sim você tem esse parzinho aqui, a tendência a ser esse parzinho, que é a interação ligante, tá? Observem que esse 3 sigma, que foi um orbital antiligante também gerado, né? Porque, como eu falei, você tem 1, 2, 3 orbitais sendo misturados. Aí você vai ter 3 orbitais moleculares, que vai ser esse, que não se parece muito com o do hidrogênio, esse que é uma mescla dos dois, do hidrogênio e dos dois do flúor,
que vai contribuir para a ligação, e esse aqui que é o antiligante, que parece mais com o hidrogênio, que de fato tem energia maior. Olha a diferença de energia do orbital atômico 2s do flúor para o do hidrogênio. Então ele se parece mais com o hidrogênio, por isso que aqui tem principalmente H. E aí ele é antiligante. Esses dois aqui, que seriam os que vão acomodar os outros dois pares antiligantes, são os que são resultado da interação entre os orbitais 2px e 2py, né? Com nada do hidrogênio, porque o hidrogênio não tem orbital para interagir com eles. E aí, no caso, eles estão preferencialmente, estão muito parecidos aqui, no caso aqui, a mesma energia dos dois orbitais px e py do flúor. E aí eu tenho os dois pares. Então isso é explicando o fato da molécula de HF ter no flúor aqui uma densidade de carga negativa no flúor e uma densidade de carga positiva no hidrogênio, exatamente porque o flúor ele tem mais elétrons não ligantes sobre ele. E isso é verificado experimentalmente, tá? Bom, vamos analisar a molécula do CO, mas vou fazer isso num outro vídeo para não ficar muito extenso esse aqui, tá, pessoal? Até logo.